Bom dia, pessoal, tudo bem? Boa segunda-feira para vocês que estão ajeitando a agenda, passando um cafezinho. André Bailoni da Vertigarden por aqui na nossa live semanal que acontece toda segunda-feira às 9h30 da manhã, a live do Verticalizando. Bem-vindo a todos que já estão entrando por aí. Lembrando que essa live é uma live que ela dura meia horinha, é uma dica semanal, muito rapidinha, mas com bastante conteúdo para você que quer entrar na área dos jardins verticais, esse mercado aí que só cresce, né? Então, são todos muito bem-vindos. Vou esperar o pessoal entrar mais um pouquinho aqui. A live de hoje, a gente vai fazer um projetinho bem básico, tá? Falando sobre sol e clima. Então, como projetar um jardim vertical pensando no sol, pensando no clima, tá? Que é o que nós aí agronomicamente falamos em condições edafoclimáticas. Nossa, André, que palavra chata, esquisita, condições edafoclimáticas. Então nós vamos ver o sol, nós vamos ver o vento. Se você estiver numa cidade litorânea, que plantas você vai usar? Se você estiver numa região mais seca, enfiado lá no interior de Minas Gerais, que plantas que você vai usar? Então a gente usa termos, para quem não é da área, da meteorologia. Quando a gente faz agronomia, faculdade de agronomia, no caso aqui a gente fez a Exalc, a gente tem uma aula chamada meteorologia agrícola, né? Onde a gente entende justamente isso, o posicionamento do sol, condições edafoclimáticas de pluviosidade, o quanto choveu. Então, se eu falar aqui para vocês que choveu 30 milímetros, vocês sabem o que é isso? Né? Então, são esses os assuntos que a gente vai abordar aqui hoje. E eu vou começar falando então sobre o sol, como que o sol se desloca. Depois eu vou falar um pouquinho então sobre condições de ventos, condições de chuva, condições de outras construções em volta, né, da onde a gente está fazendo o jardim vertical, porque afinal essas outras construções elas vão projetar sombra em cima do seu jardim, né? E vamos lá, eu vou fazer uma manobra rapidinha aqui para jogar a câmera para o papel e aí a gente começa, tá bom? Vamos lá? Vamos jogar a câmera para cá. Enquanto isso eu vou acender a luz. Pronto. Maravilha. É isso aí, pessoal. Para a gente falar sobre o sol, a primeira coisa que a gente tem que ver é o nosso posicionamento geográfico, né? Tá com um probleminha aqui na câmera. Normal, segunda-feira. Somos todos... Aê, maravilha. Pronto? Foi? Isso aí. Galera, vocês lembram de uma coisa chamada Rosa dos Ventos? Então vamos lá. Para quem não lembra, a Rosa dos Ventos é algo como assim, ó. Aqui está o norte, aqui está o sul, aqui está o leste, aqui está o oeste, né? E aí o pessoal vem e faz aqui uma firulinha, né? Tá. Né? Isso, tá de ponta cabeça, peraí. Isso aqui são os pontos cardeais, né? Enquanto a Paty vai arrumando o negócio aí que tá de ponta cabeça, eu vou ilustrando aqui bonitinho para vocês. Olha só, hein? Que belo rascunho de uma rosa dos ventos, certo? Então, a rosa dos ventos, ela dá pra gente o que nós chamamos de pontos cardeais. Né? E aí a gente sabe que nós temos o norte, nós temos o sul, nós temos o leste e nós temos o oeste. E o que a gente sabe é que o sol sempre nasce no leste e o sol se põe no oeste, né? Então é a lei do oeste, é o faroeste, é onde o sol se põe.
o leste, né? Vamos pegar aqui a bandeira do Japão, olha lá, o Japão tá para lá, né? Olha lá, o sol nascente, a terra do sol nascente, assim que eu lembro, né? E aí quando a gente vai para uma obra, a primeira coisa que a gente tem que ver é onde o sol está nascendo. Então vamos dizer que eu tô aqui com eu tenho aqui uma planta baixa, né? E eu tenho uma casa, daí eu tenho um terreno, a casa está por aqui assim, né? E eu tenho um terreno e aqui, ó, vai ser onde eu vou colocar o meu jardim, tá? Isso olhando de cima. Então as plantas vão estar viradas para cá, tá? E vamos dizer o seguinte, que eu cheguei na obra e fui lá com uma bússola. Poxa, André, mas eu não tenho uma bússola. Ah, então a gente pode pegar uma bússola pelo seu próprio relógio, né? Pelo próprio celular, você vai lá, pega a bússola e vê aonde está o norte. Então, se você localiza, vem, olha aqui para o jardim, então você vê aqui e vê assim, puxa, o norte está aqui assim, ó, né? O norte está apontado para cá. Então, o que isso quer dizer? Aí eu traço uma linha imaginária. Isso aqui quer dizer o seguinte, o sol nasce aqui no oeste, o sol se põe aqui no oeste. E aí eu vou ver, olha, que o sol, quando o sol nascer, ele vai nascer nas costas do jardim, né? Vamos dizer que aqui tem um muro, né? Então, o sol nasceu, ele não pegou no jardim ainda, ó, o sol aqui, ó, 11 horas da manhã, ele não está pegando de frente para o jardim, mas ó, o sol aqui a pino, ó, já tem sol aqui no jardim, ó. E aqui no oeste, ó, a própria sombra da casa vai projetar uma sombra no jardim. Agora é importante a gente saber que é o seguinte, vocês se lembram que a Terra, ela gira ao redor do Sol, né? Então aqui está o Sol e a gente vê que a Terra gira ao redor do Sol, né? No movimento de um ano, né? E que a Terra, ela por si só também, ela gira em torno do seu próprio eixo, né? Então aqui a Terra girando em torno do próprio eixo, né? Então, quando a Terra gira assim, ela completa um dia. Quando a Terra gira em volta do Sol, ela completa um ano, tá? Então, por que é interessante eu saber disso? Porque a Terra, ela não está nesse eixo em 90 graus. Se ela fosse em 90 graus, né? Então aqui está o planeta Terra, né? Então, vamos dizer, nós temos um eixo de inclinação, porque a Terra gira em volta desse eixo. E esse eixo é inclinado em 27 graus e 23 minutos. E é esse eixo de inclinação aqui que vocês estão vendo que é o responsável pelas estações do ano. Por quê? Porque, vamos dizer, se eu pegar isso e jogar ela assim como ela está aqui, nós temos a linha do Equador, depois nós temos o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, né? O que isso quer dizer? Isso aqui é exatamente esse ângulo, né? Então, quando a Terra estiver girando assim, mas estiver desse lado aqui, né? Olha só, ele está fazendo verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. Então, por isso que a gente tem essa coisa. Então, no hemisfério norte vai ser verão, no hemisfério sul vai ser inverno. Quando a Terra estiver do lado oposto aqui, olha, ela inverte. Então, no hemisfério norte vai ser inverno e no hemisfério sul vai ser verão. Olha só. Então, ó, aqui é uma mudança de estação que nós chamamos de solstício. Solstício. Então, aqui é o solstício de inverno para a gente aqui no hemisfério norte, é solstício de verão no hemisfério norte, para a gente no hemisfério sul é solstício de inverno. E aqui nós temos o outro solstício, né? Que é quando o Sol está mais longe ou mais perto devido a esse eixo de inclinação. Então, se o dia é mais curto, é inverno. Se o dia é mais longo, é verão. E nesse outro quadrante aqui, é onde, teoricamente, a coisa se iguala quando você está na latitude aqui no Equador, né? O mesmo tanto que você tem de dia longo no verão, você tem de dia longo no inverno, né? Vamos dizer assim. É a mesma relação. Então, aqui nós chamamos de equinócio. Equinócio de primavera e equinócio de outono,
Tá? Então, gente, é esse eixo de inclinação de 27 graus e 23 minutos que marca o Trópico de Câncer, que marca o Trópico de Capricórnio e que marca as 4 estações do ano. Então, se a gente pegar o Brasil, né, pegar o mapa do Brasil aqui, né, e aqui a gente tem nossas linhas, tem as linhas assim, né, de latitudes, a gente vai ver que quanto mais para baixo a gente vai, mais os dias ficam longos ou curtos no verão ou no inverno. E quanto mais próximo à linha do Equador, né, mais eu tenho essa distribuição de dias longos e curtos. Então, por exemplo, aqui, perto de São Paulo, na latitude de São Paulo, que está justamente muito próximo ao trópico, nos 27 graus e 23 minutos, o que eu quero dizer é o seguinte: se eu tiver um plano aqui, e olha só o André tá bonitinho aqui, ó. E aqui no leste, o Sol nasce, e ele faz isso. E aqui no oeste, é onde o Sol se põe. Eu sei que nessa latitude, quando a gente tiver com o Sol a pino aqui, quer dizer que nós estamos no verão. Então o Sol passa a pino. No inverno, o Sol vai se inclinando para onde? O Sol vai se inclinando para a face norte. Então vamos dizer que aqui está o norte. Então o Sol ele vai se inclinando. Então a gente vê justamente isso. Voltando aqui para o nosso desenho, onde eu falei para vocês que as plantas vão estar por aqui. Eu falei para vocês que o Sol está nascendo aqui e o Sol está se pondo aqui, né? Quando eu estiver no verão, então vamos fazer a leitura do Sol no verão. O Sol, ó, ele vai passar assim, ó, bem a pino, ó. Então, ó, esse jardim vai pegar um pouco do Sol a pino, ó o Sol passando aqui. Agora, e no inverno? O que acontece no inverno? O Sol deita. Então, o Sol, vamos dizer que o Sol é a pontinha da caneta, né? Ó o Sol no verão, ó. O Sol nasce aqui, ó. Passou a pino, se pôs aqui. Olha o Sol no inverno. Ele vai fazer isso aqui, ó. Então, olha só como o Sol vai pegar de cara no jardim, né? Olha só, vamos dizer aqui, ó. 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas da manhã, meio-dia. Olha no meio-dia como ele pega chapado no jardim, um jardim que é face norte. Olha só, ó, 1 da tarde, 2 da tarde, ó, 3 da tarde ele começa já a pegar a casa aqui, então a casa vai projetando uma sombra nele, a gente foge do Sol do oeste, né? Que seria a face oeste, né? Então a gente diz que esse jardim é um jardim face norte, né? Então a gente tem que saber que plantas trabalhar nesse jardim. Agora considere a mesma situação onde nós temos esse jardim aqui. Aqui estão as plantas. Aqui eu tenho o leste, aqui eu tenho o oeste, aqui eu tenho a face norte, aqui eu tenho o terreno da casa. Então vamos pintar o Sol nascendo aqui, o Sol se pondo aqui, nós temos o jardim aqui. Então isso quer dizer que o Sol veio, olha só, pegando a pino no jardim, e no inverno, ó, pegando chapado. Mas vamos dizer que essa casa está construída aqui, ó. E não mais aqui, como a gente tinha projetado aqui atrás, nessa outra folha. A casa, ela está aqui. E vamos dizer que ela tem um corredor de 2 metros. Então, o que acontece? É uma parede face norte, ou seja, o face norte é quando ela pega mais sol durante o dia inteiro. É uma parede face norte, mas a casa está projetando uma sombra no jardim. Então, o que vai acontecer nesse jardim? Esse jardim, quando o Sol tiver a pino, no verão, ele vai estar pegando o Sol aqui em cima. Então, se a gente pegar esse jardim e trouxer ele para cá, vou mostrar, você tem um corredor aqui. Esse corredor tem 2 metros, né? As suas plantas estão aqui. E aqui está o seu jardim. O que vai acontecer? O Sol, ao meio-dia,
vai lamber o jardim inteiro. Por quanto tempo? Por quanto tempo ele vai lamber esse jardim inteiro? Cara, por muito pouco tempo, por 30 minutos, por 1 hora no máximo, né? Então, como é que eu vou projetar plantas de sombra, sendo que o sol vai me lamber esse jardim durante 1 hora inteira seguida e as plantas de sombra vão queimar, elas vão salpicar aqui? Como é que eu faço numa situação como essa? Numa situação como essa, eu tenho que fazer o seguinte: essa parte de cima, vamos dizer assim, esse primeiro quarto do jardim, olha, esse primeiro 1/4 do jardim, eu vou colocar espécies que aguentam o sol e aguentam a sombra, tá? E elas vão projetar sombra para toda a parte do jardim, aqui de baixo. E aqui embaixo eu vou trabalhar com plantas de sombra ou de meia sombra. Aquelas plantas que aguentam isso daqui. E aqui em cima, então, forma uma barreira. Se a gente vê esse mesmo jardim aqui agora, ó, num corte, então, aqui está a casa, aqui está uma pessoa, aqui ele tem 2 metros e o jardim está aqui, né? O que eu vou fazer é o seguinte: esse primeiro quadrante do jardim aqui, ó, eu vou colocar plantas que vão projetar sombra para todo o jardim aqui de baixo, tá? Esse é o grande segredo quando a gente tem um jardim nessa situação, face norte, onde ele vai pegar de frente, vai pegar bem chapado aqui, mas a gente quer projetar essa sombra. E aí o que a gente pode usar aqui em cima? De repente, olha só, um aspargo, alfinete, né? Logo abaixo do aspargo a gente pode mesclar ele com uma samambaia americana, que quando ela está mesclada com o alfinete assim, ela está mais por baixo, né? Então você vai colocando o alfinete aqui em cima, a samambaia aqui, você vai conseguindo projetar essa sombra. E aí daqui para baixo você vai entrando com costela de Adão, você pode soltar aqui em cima uns guaimbês que aguentam um pouco mais o sol, né? Então o guaimbê, ele faz essa sombra para a costela de Adão, eles têm mais ou menos uma mesma linguagem, né? Então isso aqui é muito importante, tá? A gente sempre olhar o sol, tá joia? Depois que a gente vê o sol, então para ver o sol, gente, você sempre tem que ter uma bússola. O próprio celular já tem uma bússola dentro dele. Você vai lá no app da bússola, abre e você vê onde está o norte. Localizou o norte, então lembra sempre, olhando de frente para o norte, o lado direito é o leste, o lado esquerdo é o oeste e aqui atrás está o sul, tá? Então, para nossa latitude, sempre, então você tem uma parede aqui, ó. E vamos dizer que o norte está desse lado, o sul está desse lado, eu tenho uma parede aqui com espécies desse lado e espécies vegetais desse lado. Vamos dizer que é uma parede dupla face, tá? Então, eu tenho planta aqui, eu tenho planta aqui, né? Aqui está um bichinho aqui, um hominho aqui desse lado, né? Então o sol ele se inclina sempre para o lado norte. Então quando você tem o lado norte, ó, aqui é uma parede que pega sol o dia todo. Agora essa parede que é face sul, ela nunca pega sol. Aonde? Nessa latitude de São Paulo. Se você já estiver em Belém do Pará, é uma outra condição, né? Na face norte ou na face sul, olha, o sol ele vai passar para esse lado, só que um pouco menos, tá? Ele não vai chegar até aqui, ele vai chegar até aqui, e ele vai passar para o sul na mesma proporção. Então ele vai para um lado e vai para o outro. Isso aqui, quando a gente fala na região norte do Brasil, tá? Em Belém. Então, pessoal, pega para dar uma estudadinha nessa coisa chamada meteorologia agrícola e como o sol caminha, tá? Depois, outra coisa que a gente tem que ver é o vento, tá? Então, por exemplo, se eu vou fazer um jardim que ele é muito alto, então aqui está a escala das pessoas aqui, né? Aqui tem um carrinho andando aqui, e esse jardim vertical ele está aqui, ó, né? Então aqui na parte de cima sempre vai ter mais sol e sempre vai ter mais vento
né? E o que acontece? O vento faz secar a planta, né? Então, quando a gente vai trabalhar na parte de cima, o que acontece? Qual que é a importância do vento? A gente viu a importância do sol, né? Agora, qual que é a importância do vento? A planta, ela costuma transpirar. Então, se a gente pegar a folhinha da planta, ela é cheia de buraquinhos, que são assim, ó, chamado estômatos. O que é importante eu saber desse estômato? O estômato é como se fosse o poro da nossa pele, por onde a gente sua. A planta também sua por aqui. Então, a planta ela vai suar mais quando ela tiver mais sol incidindo sobre ela e mais vento incidindo sobre ela. Ela vai tentar fechar o estômato, mas ela vai perdendo água, né? E conforme ela perde água, então ela vai perdendo água para o meio ambiente, né? Essa água em forma de vapor, ela vai pedindo mais água para o nosso sistema de irrigação, né? Então, quando eu tenho uma situação como essa, eu sei que o jardim aqui em cima, ele seca mais rápido do que o jardim que está aqui no meio, que seca mais rápido do que o jardim que está aqui embaixo, né? Então, esse terço inferior, o que acontece? Quando eu faço uma irrigação automatizada, eu sempre tenho que jogar mais água aqui em cima e menos água aqui embaixo. Por que mais água aqui em cima? Porque bate mais sol, bate mais vento, a água evapotranspira mais, ela transpira mais a planta, ela pede mais água para o ambiente. E aqui menos água, porque tem menos sol, tem menos vento, só que ao mesmo tempo eu tenho toda uma quantidade de água que vem e se armazena aqui, ó, né? Então, toda essa água que vem por gravidade, ela acaba acumulando aqui embaixo, né? Então eu tenho uma região aqui de acúmulo de água, né? Então o vento é uma outra coisa importante. Agora, se eu quiser também, eu posso substituir as folhas largas por folhas finas. Então as folhas mais largas, elas evapotranspiram mais, ou transpiram mais, porque a evapotranspiração é a folha somada ao solo, né? Que no nosso caso é a manta hidropônica. As folhas menos largas, elas transpiram menos. Então, se eu pego e troco uma planta que tem uma folhona assim por uma planta que tem folhinhas assim, eu consigo segurar essa transpiração, tá joia? Então, nós falamos de sol, nós falamos do vento, né? Agora a gente pode falar um pouquinho de chuva. Vocês sabem o que é? Por exemplo, aqui em Piracicaba choveu gostoso ontem. Nossa, quanto tempo não chovia, né? Deve ter chovido aí uns 40 milímetros, né? Quando a gente fala que choveu 40 milímetros, vocês sabem que unidade de medida é essa, né? Então nós falamos do sol, nós falamos do vento, vamos falar da chuva, né? Porque a chuva é igual à irrigação, né? A irrigação, ela nada mais é do que uma chuva criada pelo homem, tá? Então, se eu falo que choveu 40 milímetros, isso quer dizer que choveu 40 litros de água por metro quadrado, tá? Porque isso tudo é uma coisa criada através de uma metodologia do tanque classe A, né? Tem o tanque classe A, que é um tanque redondo que está num gramado de grama esmeralda, sem interferências, não sei do que, mais do que. Então, tudo isso tem uma metodologia para chegar nisso. Então, quando a gente fala que choveu 40 milímetros, quer que choveu 40 litros por metro quadrado numa unidade de tempo. Em um dia, em 5 minutos, em quanto tempo for necessário. Então, quando a gente fala em irrigação de jardim vertical, a gente tem que estar muito ligado nessa unidade de medida, nos milímetros, né? Porque normalmente, vamos lá, se eu falo num campo de futebol, tá? Vamos fazer aqui um campo de futebol. Um campo de futebol, ele precisa de aproximadamente 5 milímetros de rega por dia. Ou seja, em um campo de futebol, se eu quadricular ele em quadradinhos de 1 metro quadrado, eu sei que eu vou jogar 5 litros por metro quadrado por dia. Isso é o que nós chamamos de lâmina d'água,
Tá? E para um jardim vertical, é esse campo aqui de pé. Né? O jardim vertical ele também costuma consumir 5 milímetros dia. Tá? É a mesma coisa que um campo de golfe, que um campo de futebol. Agora, se ele tiver em condições de sol pleno, numa face norte, como eu falei para vocês, que pega sol o dia inteiro, esses 5 milímetros dia vai para uns 8 milímetros dia. Vai depender também das plantas que você vai utilizar. Agora, se eu tiver numa face sul, que eu tenho uma claridade boa, mas eu não tenho tanto sol, eu não tenho vento, vamos dizer que o meu vento lá, a condição é 0 de vento, isso aqui vai cair para 1 milímetro dia, tá joia? Então, sempre importante, pessoal, a gente observar, como a gente viu aqui, ó. Né? Então, primeiro, a gente vê onde está o leste, onde está o oeste, onde está o norte, né? Aonde está a construção, porque a construção projeta a sombra. Não adianta eu falar, é uma parede face norte e esquecer da construção projetando sombra, né? Agora, se eu não tivesse a construção, é totalmente diferente, né? Olha lá, sem a construção é uma parede face norte que bate o sol o dia inteiro. No inverno ele vai se inclinar para a nossa latitude aqui, porque tem esse cara aqui que é o 27 graus e 23 minutos, né? Depois, ó, a construção entra no lugar, a situação muda, né? E aí então eu vou ver não só o sol, mas as condições de vento. Quanto venta nessa região? E se for no litoral, né? No litoral eu tenho vento, bastante vento, e esse vento ele ainda tem sal, né? Porque tem a maresia que vem do litoral. Aí eu tenho que escolher as espécies vegetais, né, que aguentam essa salinidade, né? Então eu já vou usar uma lamanda, né? Já vou pegar as plantas que eu costumo ver bastante no litoral. Depois que eu vejo o sol, que eu vejo o vento, eu tenho que ver as condições pluviométricas, né? Do quanto chove, né? Agora, dá para usar sensor de chuva num jardim vertical, por exemplo? Eu não gosto muito de usar o sensor de chuva, por quê? Vamos imaginar esse jardim vertical aqui, né? Vamos colocar ele aqui num corte, né? Então tem o jardim aqui, tem a pessoa aqui. Esse jardim é um jardim face sul, então as plantas estão todas viradas para esse lado, né? Eu tenho aqui as plantinhas. E vamos dizer que choveu, mas choveu do lado de cá, ó. Era uma chuva de vento, ela veio aqui da face norte, então ó, ela quase que não pegou água no jardim. Então o que a gente faz é linkar o nosso controlador a uma estação meteorológica para ele já fazer a leitura e diminuir a irrigação quando chove, porque a planta vai evapotranspirar menos, mas ele não cancela por total a irrigação, tá joia? Pessoal, essa foi a dica de hoje, rapidinho na nossa meia horinha. Se você gostou aqui da nossa live, dá uma curtida, deixa um joinha aí pra gente. E só lembrando que nós temos 5 vagas para o nosso curso que vai acontecer essa quinta-feira e essa sexta-feira, tá joia? Nessa quinta-feira é o curso de jardins verticais da linha Home Light e aqui é o curso de jardins verticais da linha corporativa. São 8 horas de curso, é aqui em Piracicaba. Tá? Curso presencial, aqui também são 8 horas, Piracicaba. E para você que quiser um desconto especial nessas 5 vagas, é só mandar uma mensagem aqui pelo Instagram, dizendo a palavra verticalizando, que é o tema da nossa live. Você disser essa palavra verticalizando, vocês vão ganhar aí 5% de desconto em qualquer um dos 2 cursos, sendo que para você fazer esse curso é obrigatório você fazer esse, porque aqui tem pré-requisitos para a gente conseguir levar adiante, para vocês fazerem os jardins verticais corporativos. Tá bom, pessoal? Então é isso aí, são 10 horas, estamos encerrando a nossa live. Quero desejar uma boa semana aí para todos vocês e um grande abraço. Até mais!